Olá, pessoal. Vamos a mais uma resolução do Enem 2023. A questão diz assim, ó. Visando atrair mais clientes, o gerente de uma loja anunciou uma promoção em que cada cliente que realizar uma compra pode ganhar um voucher para ser usado em sua próxima compra. Para ganhar seu voucher, o cliente precisa retirar ao acaso uma bolinha de dentro de cada uma das duas urnas A e B disponibilizada pelo gerente, nas quais há apenas bolinhas pretas e brancas. Atualmente, a probabilidade de se escolher ao acaso uma bolinha preta na urna A é igual a 20%, certo? Então, na urna A, 20%. E a probabilidade de se escolher uma bolinha preta na urna B é 25%. Ganha o voucher o cliente que retirar duas bolinhas pretas, uma de cada urna, certo? Com o passar dos dias, o gerente percebeu que, para a promoção ser viável aos negócios, era preciso alterar a probabilidade de acerto do cliente sem alterar a regra da promoção. Para isso, resolveu alterar a quantidade de bolinhas brancas na urna B, de forma que a probabilidade de um cliente ganhar o voucher passasse a ser menor ou igual a 1%, certo? Deixa eu descer a tela um pouco. Aí diz assim: sabe-se que sabe-se que a urna B tem quatro bolinhas pretas e que em ambas as urnas todas as bolinhas têm a mesma probabilidade de serem retiradas. Qual é o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar à urna B? Bom, pessoal, voltando lá em cima no texto, a urna A tem 20% e a urna B tem 25%, certo? Para ganhar, para retirar uma bolinha de cada urna, ele vai ter que retirar na primeira, então vai ser a probabilidade de A, e também vai ter que retirar na segunda. Como eu falo I, a gente multiplica, então vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, que ele já trouxe esses dados na questão. Porém, a quantidade de B, a probabilidade vai ser mudada, que ele vai adicionar bolinhas brancas lá, certo? E depois que ele fizer essa mudança, esse resultado tem que ser menor ou igual a 1%, certo? A probabilidade de A ele nos deu, era 20%. Então eu já posso escrever aqui, ó, 20%, certo? Vezes a probabilidade de B. Só que a de B, vamos pensar. A de B era 25%. Então eu posso pensar assim, ó. 4, tem 4 bolas pretas lá, né? Sobre o número de bolas na urna preta, que eu vou chamar, por exemplo, de X, isso aqui é igual a 25% que foi dito na questão, certo? Então, isso aqui eu posso escrever assim para saber quantas bolas tem na urna B. Fazendo a regra de 3 aqui, aqui é 20%, né? 25, aliás. Deixa eu apagar esse 1 e escrever 25. Eu posso pensar assim: 25x igual a 400. Então, 25x igual a 400, que é 4 vezes 100. X é igual a 400 dividido por 25. X é igual a 16, certo? 16. Então, é como se a probabilidade de B fosse 4 sobre 16, certo? A probabilidade de B inicial, né? A inicial. Porém, vou colocar mais bolinhas brancas aqui. Então, eu vou representar da seguinte maneira, ó. Vezes a probabilidade de B agora vai ser isso, ó, 4, ao invés de ser um 16 aqui embaixo, vai ser 16 mais a quantidade de bolinhas brancas, que eu vou representar por Bzinho, certo? Bolinhas brancas, ó. Então, 16 mais B. Aqui vai ser todas as bolinhas que tem na urna B. Então, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1%. Eu vou escrever 1% assim, ó, 1 sobre 100, certo? Esse número ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Ou a gente pode pensar assim, ó, como aqui é uma multiplicação, aqui embaixo, o 100 que está dividindo, ele pode passar multiplicando para o outro lado. E o 20 que está multiplicando em cima passa dividindo, ou seja, passa multiplicando o 100, certo? Mas quem tiver dificuldade em visualizar isso, escreva assim, ó, 4 sobre 16 mais B menor igual, aí lá temos 1 sobre 100. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai ser dividido por 20 sobre 100, certo? Deixa eu descer um pouco a tela aqui.
Então, 20 sobre 100. Tem alunos que já têm a facilidade, corta 100 com 100, né? Quem não tiver essa visão, faz assim, ó. 4 sobre 16 mais b é menor ou igual, ó, conserva a fração de cima, 1 sobre 100, e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, 100 sobre 20, certo? O 100 agora eu corto com 100 e ficamos com o seguinte problema. 4 sobre 16 mais b tem que ser menor, igual, ó. Quando eu dividir 100 por 100 dá 1, então fica 1 sobre 20, certo? Para a gente comparar essas duas frações, o numerador eu posso igualar, ou seja, se aqui é o número 1, o ideal é que eu deixe igual a 4. Então eu vou multiplicar o lado direito, aliás, por 4 em cima e por 4 embaixo, para a gente entender melhor essa questão. Então vai ficar assim, ó, 4 sobre 16 mais b menor igual, aí 1 vezes 4, 4, certo? 20 vezes 4, 80. Preste atenção que eu vou falar aqui, que é um detalhe super importante, certo? Então eu vou baixar a tela aqui um pouquinho só, e eu quero que vocês olhem o seguinte, para esse número do lado esquerdo ser menor que esse outro, esse 16 mais b, eu vou até deixar em azul, ó, esse 16 mais b tem que ser um número maior que 80. Por quê? Porque se ele for pequeno, vamos imaginar, R$4 dividido para 10 pessoas. R$4 dividido para 80. Quem é que vai ter mais? Isso aqui vai ter bem mais, né? Então ele fica maior. Quanto menor o denominador de um número, maior é esse número. Por exemplo, dividir 4 por 2 é menor do que dividir 4 para 1, certo? Então, quanto menor esse número de baixo, maior é o número, a divisão, maior o resultado da divisão, certo? Então, esse número de baixo tem que ser muito grande para esse ser menor do que o outro. Então, 16 mais b não é menor ou igual que 80. A parte de cima eu já igualei, ó. A parte de cima eu já igualei, certo? Ele tem que ser maior ou igual a 80. Quem tiver dificuldade de visualizar isso, só é fazer. Quem está dividindo, passa multiplicando. Faz a regra de 3 aqui, certo? Vai dar a mesma resposta. Quer ver? Vamos fazer dessa maneira que eu falei agora para o final. Ó, o 4 vai multiplicar 16 mais b. Então, vou fazer assim, ó, 4. Cuidado não errar o local, né? Ó, o 80 está multiplicando o 4 lá. Então, esse lado aqui, que eu vou, continua sendo menor, certo? Então, vai ser 80 vezes 4. Então, vou escrever assim, ó, 4 vezes 80 menor ou igual, estou deixando o mesmo sinal, ó, 4 vezes 16 mais b. Então, 4 que multiplica 16 mais b. Olha o que é que eu estava falando. O 16 mais b passou para o outro lado, ele ficou com um sinal de maior, certo? Foi o que eu escrevi aqui, só que eu já escrevi trocado. Beleza? Ó, 4 está multiplicando os dois lados, então eu posso cortar, certo? Então, ficamos com a seguinte expressão, ó, 80 é menor ou igual que 16 mais b, certo? 16 vai para lá, então ficamos com isso aqui, ó. 80 menos 16 é menor, opa, deixa eu ajeitar aqui. Menos 16 é menor ou igual que b, certo? 80 menos 16, 64, ou seja, o b tem que ser maior ou igual a 64. Se eu resolvesse dessa maneira, com a azul, ia ficar assim, ó, b maior igual que 80 menos 16, o b maior ou igual que 64. A mesma resposta, certo? Então, o menor valor de bolinhas brancas que devem ser adicionadas aí é 64. A alternativa correta, letra C de casa, certo, pessoal? Questão bem interessante, espero que vocês tenham entendido, né? Gostado dessa solução. Vejo vocês aí nos próximos problemas. Até mais. Tchau, tchau.